Oi, gente! Meu nome é Amanda Vasconcelos e eu sou psicóloga e hoje eu vim conversar com vocês sobre dicas de como ter uma conversa difícil. Algumas pessoas me mandaram perguntas no Instagram falando sobre o mesmo tema, que seria sobre como ter uma conversa difícil. Só que teve algumas que falaram que não conseguem ter uma conversa difícil por causa do choro, porque começa a chorar durante uma conversa. Por causa da dificuldade da conversa, não conseguem, por exemplo, terminar com um namorado, não conseguem falar alguma coisa para o pai ou para a mãe, porque começam a chorar e não dão fim àquela conversa. A primeira dica que eu tenho para você é: não deixe de fazer as coisas por causa do choro. O choro pode ser ali uma resposta natural, às vezes ele pode não ser ruim. Se ele tiver exagerado demais, aí você desconfia um pouco e tenta ver o que é que está te fazendo chorar. Às vezes é só por causa da dificuldade da conversa e às vezes é porque isso mexe muito com as suas emoções. Então, espere o choro passar, mas não deixe de ter a conversa. Fique lá, fique até o fim, chore, espere o choro passar e no final diga o que você precisa dizer. Só não deixe que o choro seja usado como uma estratégia de fuga e que você acabe desviando do seu objetivo final. E não é do dia para o outro que a gente consegue impor limites, conversar, ter uma conversa difícil. A segunda dica é ensaie. Veja tudo que você precisa falar para essa pessoa, ensaie na frente do espelho, ensaie com um travesseiro, ou então pegue um amigo ou outra pessoa que você se sente à vontade e fale tudo que você tem para falar. Assim pode ser que fique mais fácil, pode ser que você perceba que não é tão difícil assim falar aquilo que você precisa, então você ensaia bastante. Veja o que você precisa falar, veja os pontos que você precisa falar. E assim vai ser mais fácil que você consiga ter uma conversa difícil. E a terceira dica é: tenha certeza daquilo que você quer falar. Se imponha sem culpa. Se você precisa realmente falar aquilo, se você acha que é isso que você precisa, que é isso que você necessita e que faz sentido para você, não tenha culpa. Não se sinta culpado pelo aquilo que você precisa falar e por aquilo que você sente que faz sentido para você e que é realmente o que você necessita naquele momento. Então fale, se expresse da forma que você precisa, de uma forma que você pareça para outra pessoa que está confiante. Então tire a culpa, tire as expressões de tristeza, não se desculpe por aquilo que você precisa falar, se realmente é isso que você precisa falar. Fale com educação, com firmeza e tudo vai dar certo. A quarta dica está muito relacionada ao jeito que a gente se expressa. No ensaio, como eu disse na segunda dica, a gente consegue observar o tom da voz, a gente consegue observar se está sendo agressiva demais, se está sendo passiva demais. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que dentro de uma relação é muito importante que a gente fale aquilo que está doendo na hora que está doendo. Na hora que a gente sente ali que a ferida se abriu. Porque depois, quando a ferida está grande demais, quando o tempo passou demais, é mais fácil que a gente machuque alguém, que a gente fale de uma forma agressiva, porque a gente está sobrecarregado com aquela situação. Então, fale na hora que está doendo. Se você precisa falar com seu namorado, com seu marido, com um amigo, com a sua família, fale na hora que aquilo te incomodou. E tenha noção daquilo que você quer falar. Por isso é muito importante que a gente ensaie, que a gente tenha noção, que a gente observe o tom da nossa voz, para que a gente não fale de forma agressiva e acabe magoando as outras pessoas. E faz até com que você saia da sua razão e magoe alguém e você fique no lugar de agressor. Não dê desculpas para aquilo que você precisa falar. Tem muita gente, né, que na hora que quer dizer não, quer impor limites para alguém, quer ter uma conversa difícil com o namorado, começa a dar desculpas e não consegue dizer aquilo que quer falar. Isso pode fazer com que a gente se acostume, gente. Nosso cérebro se acostuma muito, tudo pode virar um hábito muito fácil quando a gente repete demais. Então, é muito importante que você não dê rodeios, que você não dê explicações mentirosas sobre aquilo que você quer fazer. Quer ter uma conversa difícil? Não invente desculpas. Fale aquilo que você precisa falar sem rodeios, com firmeza, com educação e se sentindo confiante daquilo que você precisa falar. E diante de qualquer situação difícil, diante de tudo que a gente precisa fazer e tomar atitudes, a gente não precisa esperar que a confiança venha, a gente não precisa esperar se sentir preparado.
Esse tipo de coisa vem depois, esse tipo de coisa vem como consequência. O primeiro passo que a gente dá é o principal. Não tem como a gente ficar bom em uma coisa em que a gente não ensaia, em que a gente não repete, que a gente não vai e dá as caras à tapa e tenta e insiste e faz. A gente só fica bom naquilo que a gente faz várias vezes e erra. Você só sabe o que você precisa melhorar quando você erra. E numa conversa difícil, e lidar com uma situação difícil, seja ela qual for, é necessário que você esqueça esse desejo de estar preparado sempre, de se sentir confiante sempre, e dê o primeiro passo mesmo sem estar confiante, mesmo sem se sentir preparado. Pode parecer difícil, com certeza é difícil, mas não é impossível. E a confiança, ela vem com a prática, ela vem com a repetição. E Amanda, como é que eu faço isso se eu nunca fiz, se é algo realmente que é novo para mim? Eu sempre peço em tudo na vida, se você precisa parar de procrastinar, se você precisa fazer certas atividades, se você precisa ter uma conversa difícil, ou se você precisa se preparar para alguma coisa ou ficar bom em alguma coisa, eu sempre digo para as pessoas começarem pelas tarefas mais simples. Então, se tem alguma coisa que você está adiando muito tempo, se tem alguma coisa que você precisa falar e você não fala, e essa coisa você mede se ela é a das mais simples que você precisa fazer, então comece por ela, comece pela mais simples e vá subindo aos poucos. E assim você vai pegando jeito e assim você vai ficando melhor no que você precisa fazer. Tudo é gradual, as pessoas vão com sede demais ao pote. E a 9ª dica é: escolha bem as palavras que você precisa falar. Eu sei que na hora fica difícil, eu sei que na hora a gente não consegue falar aquilo que a gente planejou. É muito comum que a gente ensaie para uma coisa e na hora saia tudo do jeito que a gente não planejou. Mas se a gente ensaia, tem mais chances ainda de dar certo do que quando a gente não ensaia. Então escolha bem as palavras, pense muito bem antes de falar. A sua intenção não é ser agressiva, a sua intenção não é magoar a outra pessoa. A sua maior intenção é usar da comunicação ao seu favor. E você só consegue se comunicar com alguém quando aquela pessoa entende aquilo que você precisa falar. Então não seja agressivo, escolha bem as palavras que tem mais chances de dar certo no final. E a 10ª dica e última é: não fuja. Não fuja daquilo que você precisa enfrentar. Não fuja dos seus medos, não fuja daquilo que você considera difícil porque você acha que não vai conseguir fazer, que você acha que não vai conseguir chegar até o final. Porque é outra coisa que eu repito muito. Quando a gente foge de alguma coisa, a gente manda uma mensagem para o cérebro de que a gente não é capaz e de que a gente nunca vai conseguir resolver ou passar por situações como aquela. Então, sempre que a gente precisar passar por situações parecidas, por situações que evoquem as mesmas emoções e os mesmos pensamentos, a gente vai fugir de novo. E eu tenho certeza que você não quer ser aquela pessoa que foge de tudo que é difícil, aquela pessoa que não consegue enfrentar os próprios problemas. Porque uma boa forma de melhorar a autoestima é quando a gente tem pequenos ganhos e a gente mostra pra gente mesmo que a gente consegue. É uma forma de se sentir orgulhoso por aquilo que a gente faz. Então siga as dicas, comece pela coisa mais fácil, vá treinando. Tudo é repetição, que no fim tem mais chances de dar certo. Obrigada, gente. Eu espero que tenham gostado. Quem gostou, curte aqui e se inscreve no meu canal. Chama mais pessoas, manda esse vídeo para os seus amigos. Tem um link aqui embaixo também do meu Instagram, se quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem pelo direct. E se quiser entrar no meu grupo exclusivo do Telegram, onde eu posto conteúdo todo dia, pode entrar também. O link está aqui na descrição desse vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.